Cara, eu bato muito na tecla lá no meu canal da mensagem de corrida de ratos, né? Tem muita gente que tem um status admirável, né? Putz, olha o cara, ele tem isso, ele tem aquilo, e ele se percebe como sendo admirado, mas tem uma saúde emocional em frangalhos porque tem que trabalhar cada vez mais, se preocupar cada vez mais, para comprar cada vez mais, para provar para os outros. No final das contas, ele se convencer de que está sendo admirado, né? Então, às vezes você chega lá onde você gostaria e você tá numa vida de qualidade pavorosa, né? Só pro outro ver que a vida dele é aquilo que ela gostaria, né? Você tem um monte de coisa e tá vivendo, arrancando os cabelos de estresse, né? Pra manter tudo isso. No mercado financeiro que você atuou durante bastante tempo, você vê que tem bastante desse padrão? Nossa senhora. A galera ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro com força. Eu já tive colegas de trabalho que ganhavam mais do que eu e precisavam recorrer a outros colegas de trabalho para... Cara, eu tô com 2 parcelas do meu imóvel atrasadas. Se eu atrasar a terceira, vou ter problema e talvez perder esse imóvel. E fala, caramba, cara, você ganha 50% a mais que eu, velho. Assim, na conta é fácil você resolver isso aí, né? Mas a conta, o ferramental não é tudo, né? É muito comportamental, né? No mercado financeiro tem muita gente que vive só de aparência e eu já girei essa rodinha. E você vê que a pessoa que trabalha no mercado financeiro lida com investimentos, lida com finanças e ao mesmo tempo, vamos supor, às vezes a pessoa é consultor ou é assessor, tá auxiliando as pessoas a investirem e ela mesma não investe, né? Porque para estar endividada ela não tem nenhum dinheiro no Tesouro Selic, ali uma reserva de emergência, ou né? tem, às vezes tem que tirar em piores momentos, porque tá toda atrapalhada financeiramente, aí sai no prejuízo. Mercado financeiro acontece de tudo e um pouco. Vocês têm contato com isso. Realmente, eu vejo que o mercado financeiro, principalmente também além do mercado financeiro, o mercado de médicos, né? Que médico costuma... Total. Acho que tem aquela questão, né? Ele vai lá, tem que estudar pra caramba, ralar pra caramba pra passar no vestibular. Aí passou no vestibular. Ele sabe que daqui 6 anos ele vai se formar e aí ele vai conseguir puxar um plantão que hoje tá mudando um pouco, né? Mas ele vai ganhar mais de R$1.000 num plantão, então ele pensa, eu tô ralando, eu tô me dedicando aqui, mas quando eu me formar eu vou ter direito de tudo aquilo que eu sempre sonhei e eu vou adiantar esses sonhos o máximo que eu conseguir, né? Então, eu vejo que essa questão de adiantar aquilo que ela gostaria e que às vezes nem é o sonho, né? Só pra mostrar pros outros que ela venceu, acaba atrapalhando no final das contas a vida dela, né? As duas coisas, porque a gente tem que tomar um cuidado imenso de comparação, né? Às vezes a gente cai em hábitos que não são saudáveis financeiramente porque a gente se compara muito ao nosso meio, né? Por exemplo, no meio dos médicos, que caricaturamente tem fama de todo mundo ser rico. Você vai chegar lá de Celtinha? É um belo exercício de ego você fazer isso. E aí o cara fala, não, que eu preciso de um carro bom porque todos os outros têm, né? Não é que ele precisa, né? Que ele não quer mostrar que ele não tá no mesmo patamar financeiro, né? Eu tive um professor, que chama Fabiano Calil, que eu fiz um curso com ele de planejamento financeiro, e ele é economista e psicoterapeuta. Então o curso dele era muito menos ferramental, de como fazer as contas do planejamento financeiro, e mais comportamental nesse aspecto de um olhar mesmo de psicoterapeuta. E ele contou um exemplo muito bom, que ele tinha uma cliente muito rica, que ele cuidava do planejamento financeiro da família, e o filho dela, jovem, não sei quantos anos tinha, queria ir nos protestos, lá na época dos protestos do aumento de passagem, lembra? Da época da Dilma, e ela, desesperada, falou, mano, como meu filho vai participar desse tipo de confusão, velho? A gente é alvo. A gente tem que cuidar da nossa segurança, porque, pô, só anda de carro blindado. Ele falou, cara, ele vai de ônibus igual todo mundo. Talvez a pessoa tem tanto e se apega tanto a isso que, às vezes, dada ainda mais a realidade do Brasil e de São Paulo, às vezes é mais seguro você andar de uma maneira que chame menos atenção e despreza do ego, do que ter que se cercar de blindagens, seguranças e condomínios e etc., que custam uma fortuna de dinheiro, né? É um exercício de ego também. Infelizmente no Brasil a segurança tem que ser levada em conta pra caramba. E às vezes o filho dela vai pegar o ônibus, ninguém nem sabe quem ele é, não é uma pessoa Exato. exposta, que não é conhecida Como é por que ele nada. vai? Ele não precisa ser só um estudante só. ele não precisa de se guardar costas no protesto, né? Exato, é diferente quando é alguma figura pública, que aí ele vai no ônibus, aí vão reconhecer. Exato. Enfim, se é um adolescente que ninguém sabe quem é, vai ser um adolescente a mais que tá indo lá, que vai no protesto. Às vezes é mais seguro ele de ônibus do que com segurança em volta. Exato. Quem que é esse cara aqui, ué? Aí pode acontecer alguma coisa
E no máximo o bandido vai olhar e pensar, estudante aqui, passa o celular, não vai querer sequestrar, não vai querer fazer nada, só vai pegar o celular Pode que ele já tá crer. acostumado e vai embora já, né? E com relação à casa própria e aluguel, o que você vê sobre, que acaba sendo bem dividida a internet? Alguns falam que vale a pena mais morar de aluguel, outros casa própria, o que você enxerga? Cara, eu vou falar do meu ponto de vista pessoal, que eu acho que isso também é bastante pessoal. Eu hoje prefiro morar de aluguel. Eu teria a possibilidade hoje de ter a minha casa, ou dependendo de onde eu gostaria de ter a minha casa, talvez de financiar a minha casa. Mas hoje eu tô numa etapa de ter mais liberdade geográfica, sabe? Quando você tem sua própria casa, seja ela já quitada ou não, você tem uma menos mobilidade geográfica de fato. Pô, você recebe uma proposta de emprego em outro lugar, ou se você já tem mais liberdade por, sei lá, trabalhar 100% home office, decide experimentar um outro estilo de vida em outra região, que foi o meu caso, se você já tem sua casa, isso é um grande impeditivo de pelo menos demorar para você fazer essa transição, ou até psicologicamente você nem cogitá-la, né? Pensar 2 vezes, pelo menos, né? Pensar 2 vezes. Eu tô nessa fase de prefiro ter mais mobilidade geográfica e menos preocupação de gerir um imóvel no final das contas. Hoje eu moro de aluguel e não tenho praticamente dor de cabeça nenhuma. Mas, por outro lado, se a gente olhar historicamente, mais uma vez com olhar de macro, né? A gente está entrando numa geração que no Brasil tá se construindo uma das primeiras gerações que vai ter patrimônio. E esse patrimônio é por um hábito de financiar o próprio imóvel, né? Talvez não fosse esse hábito, patrimônio, talvez pouca gente teria algum patrimônio, mesmo que não seja um patrimônio financeiro, né? Seja um patrimônio imobiliário. E eu acho que é legal, quem tem uma opinião que eu acho que tem que ser levada em conta bem relevante é o primo pobre, né? Que ele fala bastante, que fala, não, cara, pô, tem que ter o seu imóvel. Você vai ficar pagando por alguma coisa que nem é sua? Eu acho que do ponto de vista de poupar e ter um patrimônio, ter o próprio imóvel pode ser um bom motivo para você economizar. Que eu acho que é importante também. Se eu pudesse escolher hoje, eu posso, mas eu prefiro, acho que minha situação financeira ainda não é a que eu gostaria, eu teria um imóvel. Eu não tenho hoje porque eu acho que seria uma garfada relevante no meu patrimônio que me daria uma imobilidade geográfica que eu não gostaria de ter hoje. Mas se eu tivesse mais dinheiro, eu teria um imóvel e a mesma mobilidade geográfica de continuar morando onde eu quisesse. Exato, o que eu vejo é o seguinte, que tem a questão financeira e depende caso a caso também. Por exemplo, a pessoa se enquadra, que nem o primo pobre fala, no Minha Casa Minha Vida. Ela vai financiar com juros subsidiado, com ajuda na entrada. Então, muitas vezes a parcela que vai pagar vai ser muito próxima do que seria o preço do aluguel. A vantagem financeira que existe em alguns casos é que o aluguel é muito mais barato que a parcela fora a entrada também, que a pessoa investe a diferença ali e vai construindo um patrimônio. Mas um ponto que eu vejo que é difícil, principalmente pro brasileiro, é que tem gente que fica nessa. Conheço gente, inclusive, óbvio que eu não vou falar o nome, que fala, não, que vale mais a pena alugar. Mas aí você vai ver a pessoa, de fato, se, vamos supor, vai comparar... Por exemplo, eu vou pegar o meu caso ali, a parcela do apartamento seria, que eu moro, uns 12, 13 mil, aí de aluguel eu pago, não dá nem 5 mil. Com essa diferença que eu invisto todo mês, fora a entrada, eu vou ter um patrimônio maior em 30 anos do que comprando imóvel. Só que aí você tem que investir o dinheiro também, não adianta nada só pensar, não, vale mais a pena morar de aluguel, tô pagando aluguel. E vou gastar o resto. Mas ao mesmo tempo eu vou gastar todo o restante. Aí a pessoa vai passar 30 anos sem imóvel e ao mesmo tempo sem dinheiro investido, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas uma coisa que eu vejo sobre imóveis que pode mudar daqui pra frente é que grande parte do patrimônio que as famílias têm hoje em dia é por conta de imóvel que comprou, ou então comprava um terreno em uma área próxima da cidade ali, numa área metropolitana, e chegava a civilização, que a média de filhos por família era muito grande e valorizava. A facilidade que existiu para ganhar dinheiro com imóveis no passado não vai se aplicar no futuro por conta da demografia do Brasil também. Você acha? Eu acredito que... a gente tá até fazendo uma pesquisa para um vídeo, tem cidades e estados que já vão começar a diminuir em 2027. Alagoas e Rio Grande do Sul já ia ter um decréscimo populacional. Em algumas cidades, Em algumas cidades. E no Brasil todo, a partir de 2040, né? 2040 ia começar a diminuir a população. Óbvio que as metrópoles vai ter muita gente ainda, tende a continuar valorizando, mas não é qualquer lugar que nem antigamente, compra um lugar aqui metropolitano, uma hora vai chegar a gente aqui e vai valorizar.
talvez não seja a mesma dinâmica que foi no passado, né? Exato, tem lugares que acreditamos que vai continuar valorizando, até mesmo, por exemplo, balneário nos últimos anos. Teve Não, gente que foi lá, comprou, aí dobrou o valor, aí depois de 3 anos estava dobrado de novo, enfim, foi valorizando. Mas não acredito que vai ser um parâmetro normal para todo o Brasil, né? Então acho que é uma questão que existe, mas no final das contas a decisão de comprar a casa própria, para a maior parte dos brasileiros, na minha visão, vale a pena, porque se não fosse ter a parcelinha todo mês, que eu vou ter que pagar, que eu vou ter que me comprometer para depois de 30 anos quitar esse imóvel, esse brasileiro gastaria com outra coisa, né? Então, acho que para a maior parte dos brasileiros tem que ter um imóvel mesmo, melhor financiar, porque caso contrário ele não vai construir patrimônio, vai gastar com outra coisa e aí vai ficar sem imóvel e sem nada, Eu né? acho que essa argumentação é validíssima. E eu acho que tem um exemplo em produto financeiro que também é interessante. Título de capitalização. Do ponto de vista de investimento, é horrível. É horrível. Mas tem muita gente que se sente atraído pelo componente sorteio do título de capitalização. E talvez esse cara que está, entre aspas, investindo no título de capitalização, jamais investiria sequer numa poupança. Mas aquele apelo de ter uma possibilidade dele ser sorteado e Eu ganhar posso ganhar um prêmio, alguma coisa, fez ele economizar e talvez ele nunca economizasse aquela grana e tivesse aquele pequeno patrimônio, né? Então, mais uma vez, se alguém vier me perguntar, pô, investe em título de capitalização? Eu falo, não. Mas quem está investindo, entre aspas, em título de capitalização e jamais investiria, pô, ele está melhor do que estaria em outra situação, né? Exato, né? Tá acumulando pelo menos algum patrimônio, Alguma né? coisa que ele pode tá recorrer. Pode estar pagando taxa ali pra guardarem o dinheiro dele, pode ter tudo rendimento isso. acaba sendo 3%, mas, pô, o cara tá juntando dinheiro, né? Exato, Teve até um caso que eu tinha visto de uma influenciadora comentando o seguinte, não, que eu trabalho com a internet agora, que eu ganho meu dinheiro, só que eu não gosto de investir no mercado financeiro não, o que que eu faço? Eu vou lá, eu financio uma casa, aí eu vou trabalhando um monte pra conseguir amortizar, aí quando eu quito essa casa eu financio outra. Que aí esse incentivo de ter a parcelinha pra pagar, que eu quero amortizar, acabar o mais rápido possível, faz com que eu trabalhe mais. Então tá construindo patrimônio, né? Às vezes Pode se não fosse crer. isso, não estaria fazendo, E né? eu acho curioso, eu acho compreensível, mas curioso algumas pessoas terem aversão ao mercado financeiro. Porque o mercado financeiro padroniza e populariza tanto os investimentos, cara. Se a gente for comparar o mercado imobiliário tradicional, né, os imóveis, partindo desse seu exemplo, a uma cota de um fundo imobiliário, cara, a cota de um fundo imobiliário de R$100, talvez, comparado a uma mobilização que você vai ter de volume financeiro para dar entrada num imóvel, é tão mais acessível, tão mais líquido, né? De você comprar e vender a cota daquele fundo a um preço razoável e rápido. Aham. O próprio dividendo, o próprio yield que você tem... Isento de imposto de renda. Isento e proporcionalmente a um imóvel que você compra a preço de mercado é maior, não tem como. Só se o cara comprar de leilão, se ele construir, beleza, ele consegue um yield maior, mas fora isso, o fundo imobiliário vai ser melhor, né? Então... Sem a dificuldade de gerir um imóvel e um inquilino, né? Exato. É. E aí se tivesse essa mesma mentalidade, eu vou acumular o máximo de cotas pro cara que não tem essa possibilidade de dar uma entrada e financiar o imóvel como investimento. É o cara que conseguiria também acumular um bom patrimônio, né? Pode E crer. não tá olhando pra isso muitas vezes, né? Mas é assim, eu acho muito legal que o brasileiro tem perdido preconceito com investimentos. Mas ainda existe bastante, né? Eu acho que tem muita gente... Um exemplo não tão recente é do Felipe Neto. Lembra que ele fez um vídeo falando que não investia em ações? Eu não lembro a Que argumentação. não gera valor, que a bolsa de valores não é capaz de gerar valor algum, né? Eu acho que tem um pouco dessa visão e tem um pouco de preconceito de tipo... Porra, isso aí é coisa de ganancioso, de gente rica que só quer esfolar o pobre. E é legal ir rompendo esse preconceito. A gente vê o número de pessoas que passaram a investir, se acompanhar o número de CPFs ativos na bolsa, por exemplo. Porque a pessoa vai vendo que, primeiro, não é nada disso. Ajuda ela pra caramba a mudar a mentalidade dela e ter segurança financeira. E muda a vida da pessoa, velho. Muda a vida da pessoa. Faz a pessoa pensar também, vou analisar um fundo imobiliário. Aí entende que tem vários imóveis, que eles estão alugados, qual que é a localização, como que eu vejo qual fundo é melhor. Esse aqui de laje corporativa que tem imóveis em regiões melhores ou esse outro aqui vê a vacância. Então acaba aprendendo também, né? Acaba aprendendo. Pô, isso é um aprendizado que eu acho que é positivo não só pra vida dela, pra vida financeira, mas pra vida profissional. De qualquer área, velho. Eu tenho a percepção bem nítida de quem aprende a investir. Não precisa ser um investidor muito especializado. O
cara aprende como é que funciona um título do Tesouro Direto, qual que é a lógica de um fundo imobiliário, de uma ação, por exemplo. Por mais que ainda recorra a assessores, né? Porque não se sente seguro para fazer isso sozinho. Pô, o cara tem um conhecimento de finanças, e se ele trabalhar direitinho e conhecer o básico de organização financeira, que isso profissionalmente é um diferencial sensacional, velho. Um profissional de qualquer área que tem esse conhecimento, eu acho que é um mérito muito grande, um diferencial muito grande pra carreira dele, velho. Porque, infelizmente, não é muita gente que sabe se organizar financeiramente e sabe o funcionamento de produtos financeiros, né, velho? Até mesmo para quem vai contratar. Então, se a pessoa tá numa entrevista e mostra que tem essa organização, que entende o básico de investimento, tem um dinheiro investido, até quem vai contratar vai olhar, calma lá. Esse aqui eu já sei que ele não vai me dar dor de cabeça, ele não vai pedir adiantamento depois, também, ele vai estar tranquilo. Então, acho que até nessa questão acaba ajudando, né, Matheus? Exato, e também entender o funcionamento da empresa, que existe margem de lucro, que a empresa paga imposto, como é que funciona, qual que é a atividade que ela exerce, qual foi o crescimento que ela teve ano após ano ali, até para conseguir entender como funciona o mundo ali, não só na parte financeira, que no final das contas uma empresa existe de verdade, né? Presta algum serviço, vende algum produto, conseguir entender melhor algo que ela às vezes nem pararia para pensar. Total. Eu só fui começar a entender o que a empresa faz depois que eu fui lá abrir a bolsa, tem essa empresa aqui que ela faz, então acho Pode que crer. a pessoa se desenvolve. E é aquilo, o tempo que ela tem livre, ela vai gastar em alguma coisa. Óbvio que ela tem que se entreter, fazer o que ela gosta também, mas eu acho que é um entretenimento divertido ali pra pessoa fazer também, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.